Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje eu vou te mostrar quais são os erros que você comete ao fazer um simulado. Será que você sabe quais erros que você comete? E hoje eu não tô sozinha, olha quem veio fazer live comigo. Dá oi lá, Cristal. Dá oi pro pessoal do Instagram, pro pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos, o pessoal já tá entrando. Oi Andréia, oi Vinícius, oi Maria Paula. Ó, menina Crânio, Amanda, seja bem-vindo. Quem já tá participando aí da maratona do vestibular pela última vez? Quero ver, ó, o Jorge já entrou. Pessoal, a Júlia já entrou. Ó, Júlia, quem veio fazer live com a gente hoje? Quem vai ficar aqui, ó, a Valdívia. Pessoal, não esquece, ó, pega esse aviãozinho aí e manda pros seus amigos, porque é sempre bom. Todo mundo, com certeza, comete algum tipo de erro ao fazer um simulado. E o que a gente vai fazer hoje é aprender quais são os maiores erros que vocês cometem a fazer um simulado, que às vezes o resultado não sai no simulado. O resultado sai só no dia da prova. Maria Paula, se eu ainda não respondi, fica tranquila que eu vou responder o seu direct, tá? Eu tô com bastante direct para responder, então eu quero ver se hoje eu acabo de responder todo mundo. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Pessoal entrando, a Isabelle, o Eduardo. Tudo bem com vocês? Digam pra mim de onde vocês são. Vocês já estão? E quem tá participando aí da maratona do vestibular pela última vez? Da semana, da maratona que começa no dia... Que dia começa a maratona? Dia 31. Dia 31 desse mês começa a maratona. Quem já tá preparado para fazer a maratona? Ó, o Raul, pessoal das turmas do vestibular pela última vez, os nossos vestibulandos já estão aqui, já estão entrando. Ó, o pessoal de interior de São Paulo, ó, Natal. A gente tem vestibulando de Natal? Não, né? Não, Fortaleza só, né? Oi, Raul, saudade da turma de vocês. Vocês tá indo bem? Como é que tá? Tá fazendo as tarefas direitinho? Ó, ele tá te mandando um oi. Salve, oi. Oh, fala, Igor. Ó, o pessoal de Goiânia. O pessoal de Goiânia sempre tá aqui comigo. Ó, o pessoal do Amazonas, sejam bem-vindos. Todo mundo. A Maria Vitória entrando agora, a Márcia. Ó, todo mundo começando. E aí? Como eu sempre falo, ó, Juiz de Fora, Minas. Minas também tá sempre participando com a gente. Pessoal, não esqueçam do caderninho de vocês, para vocês já anotarem tudo que eu vou falar e aquilo que eu vou colocar na tela. Ó, a primeira vez, quem tá aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Cristina Durante, eu sou psicóloga e minha especialização eu sou especialista em ajudar vestibulando a passar no curso que quiser, mas principalmente eu atuo ajudando vestibulandos de medicina a fazer e a saberem a cuidar do seu emocional, a trabalhar o seu emocional, a trabalhar a sua ansiedade e nunca mais precisar fazer vestibular. Quem quer aqui, ó, nunca mais precisar fazer o vestibular, levanta aqui a mão, diz eu, vai dar um joinha aí. Quem quer fazer desse Enem, o último Enem da sua vida? Dá um joinha que eu quero saber quem é que quer fazer pela última vez. O pessoal lá do YouTube também, fala aí pra mim, dá um joinha quem quer fazer o vestibular pela última vez, não quer nunca mais saber disso. A conexão com o YouTube tá péssima. Tá, por que será? O pessoal do YouTube não tá bem? A conexão aí, que pena, porque aqui tá ótimo. Ah, todo mundo, né? Então vamos começar pelos erros de vocês, os erros mais básicos pra gente resolver isso e vocês não precisarem mais fazer vestibular? Então, agora eu vou colocar na tela um testezinho. E é exatamente como o teste que eu fiz na semana passada. Eu só quero que você escreva sim ou não dentro da resposta que você vai me dar, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, lá vai. Primeira pergunta, pessoal. Respondam sim ou não. Você já fez simulado por matéria? Já dividiu o simulado? Eu só vou tirar um pouquinho aqui os comentários, que é pra gente poder ver direitinho. Pessoal, vocês já fizeram simulado por matéria? Escrevem aí no caderninho de vocês. Pensa bem, como é que você faz simulado?
Quando a gente pensa em simulado, a maioria, eu posso dizer 100% dos meus vestibulandos que eu já trabalhei, e quando a gente começa as turmas do vestibular pela última vez, a gente sempre é um dos pontos que eles mais avaliam que faziam vestibular simulados de uma forma errada, que não sabiam o correto. Então, o que eu fiz com isso? Esse é um ponto muito importante quando nós somos vestibulandos, é saber fazer aquilo que eu estou fazendo de maneira correta. Então, eu peguei um pedacinho daquilo que o pessoal aprende lá nas turmas do vestibular pela última vez e trouxe aqui para vocês algumas coisas para a gente avaliar de uma maneira mais resumida, para que você saiba se você está fazendo de maneira correta ou você não está fazendo esse simulado da maneira correta. Então pensa aí comigo, você faz simulado por matéria? Na segunda-feira eu vou fazer física, na quinta-feira eu vou fazer química, na outra semana eu faço mais um pedaço. Responde aí para mim, sim ou não, se você faz simulado dessa forma. Você já consultou a fórmula ao fazer questões exatas no simulado? Simulado está fazendo lá matemática, está fazendo química, física. Tive uma dúvida em relação a essa questão. Vou dar uma olhadinha aqui na apostila para ver como é que ela faz, para eu lembrar. Com a simples inocência, com a maior inocência de pensar que isso vai fazer você reforçar o seu conhecimento e chegar lá na hora da prova você saber fazer. Então escreve aí para mim, sim ou não, você já fez, já consultou fórmula ao fazer questão de exatas? Então me responde aí. Você deixa a redação de fora quando faz simulado? Você faz simulado e aí você deixa a redação. Não, primeiro faz só as questões que tá dentro da prova e redação faz no outro dia, faz durante a semana, enquanto você está estudando. Conta aí pra mim, se você faz sim ou não, se você faz isso. Você respeita o tempo da prova e o horário ao fazer a prova? Um dia eu faço de manhã, no sábado de manhã, outro dia eu faço no domingo, outro dia eu faço na segunda tarde, às vezes eu faço no sábado de manhã, um pedaço no sábado de tarde, outro eu finalizo no domingo. Escreve aí. E outra coisa, além de fazer só um pedaço e não fazer no horário certo, você coloca o cronômetro no seu celular para poder avaliar se o tempo que você está fazendo as questões está no tempo que você deveria fazer o simulado? Coloca aí para mim, sim ou não. Avalia bem o que você está fazendo. Isso é bem importante você avaliar, tá? A última pergunta é para mim a mais importante. Você se prepara emocionalmente para fazer o simulado? Será que você faz aquela preparação exatamente como tem que ser para você fazer o simulado da melhor maneira que você já fez? O que você acha? Será que você utiliza, trabalha bem o seu emocional? Quando você está fazendo esse simulado, você trabalha bem o seu emocional? Antes de fazer o simulado, você está cuidando bem do seu emocional para fazer o simulado da melhor maneira? Você presta atenção nas sensações, nos sentimentos, nos seus comportamentos enquanto você está fazendo o simulado? Escreve aí para mim, sim ou não. Agora, deixa eu voltar aqui. Pessoal, deixa eu colocar aqui os comentários de novo. Agora eu quero que vocês me coloquem aí para mim na tela. Quantos de vocês foram 5 nãos? Quantos de vocês colocaram 5 nãos para eu saber? Que de todas as questões, todas as perguntas que eu fiz, deu não para todas. Põe aí na tela para eu saber como é que tá o nível de simulado de vocês. Todo mundo pegou as perguntas? Pessoal do YouTube aí também? Responde aí pra mim. Quantos nãos vocês colocaram nas 5 perguntas que eu fiz? 3 nãos, a Gabriela colocou. Vamos ver quem mais aí.
Coloca aí pra mim quantos nãos vocês colocaram. 4 nãos. Perfeito. Quem mais? Ó, a Victoria colocou 3. Ah, 3 também. 3 nãos. A Maria. Olha quantos. 5. Ai, meu Deus. Ó, o Jorge colocou 3. A Maria Paula 3. 2 nãos. Ah, que legal. Quem mais? 3. Ó, 2 já estão. Já. 2 nãos só. Quais será são esses 2 nãos que vocês colocaram? Quais são os fatores que vocês erram? Quais são os pontos que vocês deixam no simulado? Será? Será que eu consigo adivinhar? Será que um se chama psicológico? Será que o psicológico vocês estão cuidando, tendo equilíbrio para poder fazer essa prova? Será que vocês estão fazendo tudo que vocês podem diante do psicológico, do emocional de vocês para fazer essa prova? Para fazer essa prática de prova, esse simulado? Acredito que é um deles. Ó, a Gabriela faz redação depois. O pessoal aí do YouTube, tá muito ruim ainda? Tá oscilando, mas a Ana Maria disse que colocou 3 nãos. Tá. A Raíssa também. A Raíssa também? Agora disse que pôs 1. Ó, a Victoria tá dizendo que com certeza o psicológico vocês nunca preparam, então eu vou depois dar as dicas pra gente acabar de vez. Vocês vão começar a fazer simulados de maneira diferente. E essa é o meu principal objetivo na live de hoje. Então quem ficar até o final da nossa live vai receber de forma gratuita como fazer um simulado como nunca fez na vida. Ó, a Maria tá dizendo que é muito nervosa, ansiosa. Eu só imagino. E vocês negligenciam tanto, né, a coisa principal da vida de vocês, que são as emoções. E aí depois a gente quer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Ó, a Larissa tá dizendo que cometeu todos os erros. Ó, pelo menos o psicológico ela tá preparando. Você tá sempre nas lives comigo, né, Larissa? Tá sempre vendo os nossos conteúdos. Isso que é importante, isso já faz uma grande diferença. Pessoal, por que eu fiz essas perguntas para vocês? Porque quando a gente vai fazer um simulado, o que normalmente acontece? Vocês têm os conteúdos para vocês estudarem, ou pelos cursinhos online, ou pelos cursinhos presenciais, que agora também viraram online, né? E aí existe um simulado para fazer. E não se ensina como fazer esse simulado da melhor maneira, da maneira que realmente vai te proporcionar um resultado que seja um resultado diferente daquilo que você já fez. E o que normalmente vocês fazem? Vocês fazem sempre do mesmo jeito. Acabam fazendo por matéria. Às vezes eu estudei uma matéria que eu sei que vai cair no simulado, então eu vou lá e pego naquela prova que eu quero fazer as questões que caem para eu fazer, só que isso não é simulado. Isso é prática de prova, isso é prática de exercício. Isso é só uma lista de exercício e nada mais. E quando a gente comete essa quantidade de erros, a gente acaba cometendo esses mesmos erros quando a gente vai chegar lá na hora da prova, de fazer a prova que eu me preparei durante o ano inteiro para fazer. E por eu não saber daquilo que eu tô fazendo de errado, ou eu acabar até me acostumando com os meus erros, quando eu chegar lá na hora da prova, eu começo a ficar mais desesperado, mais ansioso, mais inquieto, começa a doer o estômago, começa o corpo a ficar, você sente calafrio, às vezes você sente calor, às vezes você sente que não tem uma posição que você consiga ficar parada, e aí começa a desencadear vários fatores. Vou falar sobre a questão do sono na hora do simulado. Na verdade, pessoal, não é a questão do sono na hora do simulado. Quando a gente falar da forma certa de fazer o simulado, você vai perceber que não existe sono na hora da prova, do simulado. Existe sim a forma errada de fazer um simulado que te proporciona um sono.
Então, quando a gente faz o simulado da maneira correta, a gente se prepara para fazer esse simulado, as coisas não acontecem do mesmo jeito. As coisas mudam e é isso que eu quero que mude para vocês. Então, agora eu vou colocar a forma correta e vou explicar cada passo dessa forma que você dessa forma correta de fazer o simulado. Mais do que isso, eu quero que você preste atenção nos detalhes do começo ao fim, porque um simples detalhe pode fazer a diferença no número de questões na hora da prova. E essas questões podem, você sabe que uma questão errada na hora da prova pode ser a diferença entre você entrar e sair na sua aprovação. Você ter ou não ter o seu nome na lista dos aprovados. Você avançar, às vezes, 100, 200 candidatos, ou você ficar lá atrás no número de candidatos que tem. E quando a gente não tem uma preparação como uma Olimpíada para a gente poder fazer o melhor, a gente acaba cometendo os mesmos erros. Então, agora, quem quer receber o jeito certo de fazer um simulado, como você nunca fez, manda aí um joinha para mim, para eu colocar na tela. Quem quer receber o jeito certo? Pessoal aí do YouTube, quem é que tá preparado? Já tá com o seu caderno para anotar todo o jeito certo? Manda um joinha aí para mim, quem quiser. Ah, perfeito. Ó, já começaram a dizer eu quero. Isso mesmo. Mas prestem bem atenção. Para vocês pegarem todos os pontos, vocês têm que prestar muito atenção naquilo que eu vou falar. E também imaginar e executar o passo a passo daquilo que eu vou dizer. Então vamos lá. Agora eu vou só desativar aqui para a gente poder comentar melhor. Primeiro, pessoal, quais são as dicas de um simulado com resultado? Um simulado ele só é válido quando existe um resultado sobre ele. Se eu sempre faço um simulado e eu não tenho um resultado claro, e um resultado que seja um resultado satisfatório, eu só estou fazendo uma lista de exercício, eu não estou avaliando como é que está o meu rendimento diante da prova que eu quero fazer. Eu sempre trabalho com os meus vestibulandos das turmas do vestibular pela última vez, que é onde realmente eu trabalho ali o passo a passo, avalio como cada um faz o seu simulado, como cada um fez as provas até então, e corrijo os erros que eles têm, e eles começam a trabalhar de uma forma diferente. Então, para a gente poder fazer esse simulado, eu preciso entender que se eu não acertar 85 a 90% do simulado, o meu resultado não é satisfatório para a hora da prova. Eu preciso ter um nível de resultado desse simulado muito alto para conseguir ter a certeza que lá na hora da prova eu vou estar conseguindo acertar até 80% da prova, 75% a 80%. Se eu não tenho um resultado tão alto, eu não consigo avaliar como é que está o meu rendimento de uma forma mais precisa. E qual é o primeiro passo para a gente se preparar para o simulado? O que é se preparar psicologicamente no dia anterior da prova? Eu sempre falo para os meus vestibulandos que a gente se prepara para o simulado. Primeiro, a gente já marca qual vai ser o horário desse simulado. Nas minhas turmas do vestibular pela última vez, o pessoal já sabe que o dia de fazer o simulado é no sábado, depois do almoço, exatamente no mesmo horário que você estaria fazendo a prova, se você estivesse fazendo a prova de verdade. E durante a semana, existe toda uma preparação para você fazer esse simulado. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o resumo dessa preparação, no sentido do psicológico. Na sexta-feira, o que é importante você fazer? Você parar de estudar, umas 6 da tarde já é o suficiente, e organizar todo o seu material. Deixar toda a sua bancada onde você estuda, tudo organizado, para que seu cérebro tenha a ideia de que você finalizou alguma coisa, para que você abra espaço para fazer outra. Então, na sexta-feira, você já deixa tudo organizado no seu quarto.
tira tudo. E depois disso, você não vai pegar mais em nenhum material antes do simulado. A única coisa que você vai fazer é, na sexta-feira você vai relaxar, vai ver uma série, vai ficar com a sua família, pode jogar algum jogo com seus irmãos, fazer qualquer coisa. Agora que vocês estão na pandemia, que vocês não podem sair de casa, é mais fácil. Mas não pode pensar em nem fazer nada que tenha contato com o estudo. Nada que seja de material de estudar, nada. Além disso, na sexta-feira, você já vai organizar, mesmo que você saiba que você vai ficar em casa, você vai organizar a roupa que você vai fazer esse simulado. Você pode estar pensando, Cris, mas eu vou estar em casa, para que eu vou me preocupar com roupa? Eu vou fazer de pijama mesmo. Não, pessoal, a gente precisa ir trabalhando e preparando o nosso inconsciente para aquilo que ele vai fazer no futuro. Então, quanto mais eu preparar cada detalhe daquilo que eu for fazer, mais quando chegar na hora da prova, eu vou ter um resultado diferente daquilo que eu já tive. Feito isso, na sexta-feira deixa todo o material, a prova que você vai fazer já impressa, deixa a caneta, o lápis, a borracha, tudo que você vai utilizar no simulado já ali, bem preparadinho na mesa que você vai fazer esse simulado. E antes de dormir, eu quero que você pegue o seu caderninho que você tem das nossas anotações, das nossas lives, e eu quero que você feche os olhos, inspire um pouquinho, expire bem devagar e pense com você. Quanto eu estou preparado para fazer esse simulado? Quanto eu vou me comprometer de fazer o melhor simulado que eu já fiz até hoje? E depois de pensar nessas duas perguntas, eu quero que você dê uma nota de 0 a 10, o quanto realmente você se preparou, e amanhã vai estar 100% fazendo o simulado que você vai fazer. Como que você quer sair desse simulado? Qual é a sensação que você quer ter ao finalizar a redação lá no fim do simulado? Você quer ter uma sensação de dever cumprido, e de trabalho que tinha que ser feito, eu fiz, eu trabalhei todos os detalhes, busquei me preparar para todos os detalhes. Eu quero que você pense em tudo, exatamente como você quer se sentir ao finalizar o simulado. Feito isso, fecha os olhos e vai dormir tranquilo. No sábado de manhã, antes de fazer o simulado, você vai acordar. Não pode acordar perto da hora de fazer o simulado, tipo perto do meio-dia, não. Eu sempre peço para os meus vestibulandos fazerem 2 refeições antes de fazer uma prova. Porque uma refeição só, você passa um tempo muito grande em jejum. E aí você acaba descarregando numa refeição só toda a sua fome que você teve até esse momento. Então, sempre acaba comendo demais, mais do que devia. E com isso, você acaba ficando, o seu sistema digestivo fica muito lento, porque ele precisa dar conta daquela comida que você está comendo. E com isso, você não consegue trazer a quantidade de sangue necessária para o pré-frontal, para fazer com que ele ative as outras áreas do cérebro, como memória, como foco, e principalmente as respostas que você já tem, porque você já estudou aquele conteúdo. Então, você vai acordar no máximo 9 horas da manhã, tomar o seu café. E assim, se tiver sol, pega um pouquinho de sol na rua. Se você tiver um cachorro, sai um pouquinho com ele, dá uma volta, nem que seja na quadra. Procura, nesse período, relaxar. Só relaxar. E se voltar já para o pensamento na prova que você vai fazer, mas com a segurança de que você vai fazer a melhor prova que você já fez. Come até uns 40 minutos antes de fazer o simulado. Come, quando você for almoçar, almoça uma alimentação que seja leve, não vai comer uma coisa muito pesada, comer uma feijoada, uma lasanha, uma pizza, não. Tem uma alimentação leve antes de fazer esse simulado. E depois de ter feito isso, você vai pedir para alguém da sua família, que eu já vou falar aqui a questão do tempo,
escolha uma pessoa da família que vai cuidar desse simulado para você. O que ela vai fazer? Ela vai ser responsável pelo tempo. A cada 1 hora, ela vai te bater lá na porta onde você está fazendo o simulado e vai te dizer 1 hora. Depois, ela vai fazer a cada meia hora. E depois, ela vai fazer quando faltar 15 minutos para você finalizar. Para que você já vá trabalhando a questão do tempo que você tem para fazer lá na hora da prova. E como é outra pessoa que vai cuidar, isso dá um certo desconforto, porque o corpo ele não vai ter o controle dessa hora. Isso é importante porque você já vai estar trabalhando a sua ansiedade na hora da prova, você já vai estar trabalhando aquela insegurança que dá na hora da prova. Então, feito isso, você vai se direcionar para fazer o local onde você vai fazer o simulado. Leva a sua água junto com você para que você vai poder tomar e leva alguma coisa para você comer. Eu sempre indico para os meus vestibulandos que, como você vai fazer uma prova inteira junto com a redação, então você deve levar sempre um pedacinho de chocolate 70%. Porque ele, além de dar energia, ele trabalha muita criatividade e te ajuda na questão da memória. Mas é só um pedacinho, não adianta levar uma barra inteira porque isso não vai te ajudar. Então você pega esse pedacinho e antes de fazer a redação, você come, toma um pouquinho d'água e faz a sua redação. Isso vai ajudar muito na questão da criatividade de fazer a redação. E aí chegou a hora de fazer o simulado. 2 minutos antes de fazer o simulado, coloca as mãos em cima da sua perna, inspira e expira bem devagar. Vamos oxigenar esse cérebro para ele trazer todas as informações que você precisa. Então você faz isso, faz umas 10 respirações. Inspira, sempre a respiração pelo diafragma, aqui ó, pela sua barriga. Inspira, esticando bem a barriga, solta bem devagar. Inspira de novo, solta, encolhendo. Quando você soltar o ar, encolhe até você sentir assim que sua barriga está doendo. Para que você oxigene bem o seu cérebro. Feito isso, bora começar a prova. Quando a gente vai fazer um simulado, como é que a gente sempre faz? Eu sempre explico e ensino isso para os meus vestibulandos. Sempre dá uma olhada inteira, assim, só passa o olho assim inteirinho na prova e olha o tema da redação. Pode ser que o tema você tenha escolhido, né? O cursinho não te passou nada, você que tenha escolhido. Se você escolher o tema da redação, não pode olhar nada sobre informação, sobre o tema da informação da redação, nem na quinta e nem na sexta-feira. Você tem que ter olhado máximo até quarta, porque você tem que trabalhar com as informações que você já tem na sua cabeça, com a estrutura de redação que você já tem e com as informações que você já possui, porque lá na hora da prova não vai dar para fazer o que eu vou dizer na segunda parte ali. A segunda eu já falei sobre a questão do tempo, a pessoa já passou o tempo para você já começou a prova. E aí vem a terceira parte, que é uma das mais importantes. Em hipótese alguma, você não pode olhar nem por um segundo as fórmulas, aquilo que você precisa no simulado. A partir do momento que você olhou, que você colou no simulado que você está fazendo, você perdeu o simulado. Você pode arriscar aquele simulado da sua vida porque ele não é válido mais como um simulado. Você está fazendo só uma lista de exercício. Porque lá na hora da prova, você não vai poder fazer isso. E eu vejo muitos vestibulandos cometerem esse erro por acharem que fazendo isso vai chegar lá na hora da prova e você vai lembrar daquilo que você viu quando você está fazendo simulado. Mas é bem pelo contrário. Muitos me relatam depois que fizeram isso, que chega lá na hora da prova e o cérebro fica buscando por essa informação. Porque ele aprendeu que de uma forma mais fácil que ele vai ter essa informação. Que é você viu ali a questão, você vai lá e faz uma pesquisa e você traz o resultado daquela questão. E ele acha que isso é o certo. Então, quando você vai lá fazer a prova, ele vai buscar pelo esse mesmo caminho. Ele não vai tentar ali buscar dentro da sua memória aquilo que você aprendeu, não. Ele vai buscar essa informação
do mesmo jeito que você sempre fez. Então, ele vai esperar que você busque essa informação. E aí você fica patinando lá na hora da prova. Ah, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. E aí você acaba não fazendo da forma que você poderia fazer. Então, não pode, em hipótese alguma, colar no simulado. Sabe aquela frase que a gente tem que ser honesto até quando Deus não tá vendo? Porque você sabe que Deus vê tudo que a gente faz. Então, seja honesto até quando Deus não tá vendo. Porque aí você tá fazendo o simulado exatamente como tem que fazer. Feito isso, já sabe que não pode colar fazendo a redação, não pode colar sobre fazendo questões, nenhuma fórmula. Tem que ser com aquilo que você sabe, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja doído, mas é importante, porque a gente está criando um hábito de estudar da forma correta, um hábito de aprender da forma correta. E no final eu vou te passar o que você tem que fazer com o resultado desse simulado. Depois de feito isso, já falei sobre a questão de não dar uma olhadinha na matéria. Outra coisa, simulado é inteiro, não pode fazer por matéria. Ah, não, essa matéria aqui eu não me lembro bem, essa aqui eu vou deixar para fazer na semana que vem. Não, procure ler todas as questões e tirar o máximo de informação que você conseguir diante dela. Mesmo que sejam questões que você não sabe, que está num nível muito acima daquilo do seu aprendizado, mesmo assim, procura ler, procura entender como é que eles elaboram aquela questão, como é que eles pedem aquela questão no simulado, porque isso é importante para você na hora que você estiver lá fazendo a prova, a prova certa. Então é importante você avaliar isso. Feito isso, é a questão da redação, que faz parte do simulado, não veja nada em relação a isso. Você tá lá, fez o seu simulado, levantou... uma coisa que eu não coloquei aqui. Pessoal, quando vocês fazem simulado, vocês têm direito a levantar e ir ao banheiro. Então, vocês podem fazer isso, fazendo simulado em casa também. Não tá se sentindo bem, tá percebendo que tá na hora de ir no banheiro, ou tá um pouco cansado, vai lá no banheiro, joga um pouquinho de água no rosto, respira bem fundo e aí volta para fazer o simulado. Quando a menina me perguntou, Cris, mas me dá muito sono no simulado, por quê? Por que dá sono no simulado? Porque eu não tô levando o simulado a sério. Porque pra mim é só um simulado, é só uma lista de exercício. E quando eu trago pro meu corpo, pro meu pensamento, que é uma coisa banal, ele não vai me dar 100% de resultado que eu poderia ter. Porque pra ele é uma coisa que não tem muito sentido eu estar fazendo. Eu só tô fazendo porque eu vou fazer. Mas eu não estou trazendo a responsabilidade. Quando eu me preparo para fazer um simulado, dá muita diferença. Eu não consigo ter sono, porque eu tenho tempo, porque alguém vai bater na porta e vai dizer que meu tempo acabou, porque eu tenho que prestar atenção nas questões, porque eu tenho que fazer o simulado da maneira correta. Numa outra live eu vou falar sobre como fazer cada questão da maneira mais... trabalhar a questão da nossa intuição nas questões. Mas isso é assunto para uma outra live. Agora eu quero só trabalhar mesmo a questão da estrutura do simulado. Não deixem de comer. Mas não adianta, não vão levar bolacha, salgadinho para a hora que for fazer o simulado. Não, vocês têm que levar... sementes é algo que ajuda muito para quando você está fazendo um simulado. E agora eu lembrei de uma coisa bem importante que uma menina me pediu nas lives anteriores. Cris, provavelmente a gente vai ter que usar máscara para fazer o Enem. Então já aproveita que você tem essa informação e utiliza a máscara mesmo em casa fazendo simulado, porque a gente está simulando algo que a gente vai fazer da maneira correta. Então já utiliza a máscara exatamente como se você estivesse fazendo o simulado, a prova, o dia da prova. Então já coloca a máscara lá para você fazer. Não adianta colocar debaixo do nariz, coloca ela da forma correta. Feito isso, agora vamos para a nossa última e mais importante parte de se fazer um simulado. Agora eu quero ver aqui, deixa eu só voltar aqui com os meus comentários.
enquanto eu tomo uma aguinha. Eu quero saber aqui, quem de vocês anotou tudinho que eu passei para fazer o simulado no sábado da maneira diferente que já fez? Me dá um joinha aí para eu ver. O que a Larissa tá dizendo? Que ela fica sozinha em casa? Isso, se tem problema, usar um relógio que tem bip. E aí ele toca, faz um bip a cada 1 hora. Não tem problema não, Larissa. Pode fazer. O importante é você ser muito honesta com vocês. O pessoal, o mais importante é vocês serem muito honestos com vocês. Porque é muito fácil a gente cair na tentação. E quando a gente cai na tentação, a gente perde. Não perde para o simulado, a gente perde para a gente mesmo. Porque a gente perde a oportunidade de fazer e avaliar o que realmente o que a gente errou. O que vocês vão fazer? Não tem problema, Giovana. Depois eu vou deixar gravada lá no IGTV. Aí você pode rever o que você não conseguiu anotar, tá? Simulado é diferente de provas antigas? Não, é a mesma coisa. Para mim, simulado é você simular uma prova da qual você vai fazer, que essa prova vai trazer a sua aprovação. Então, você pode fazer de provas antigas. Ah, Cris, eu já tô há muito tempo, já tô há 3, 4 anos tentando passar medicina. Eu já fiz todas as provas que eu podia do Enem. Então, começa a fazer de outras universidades que te exigem mais, assim, tipo ITA, tipo a USP, tipo uma federal, várias federais aí pelo país que exigem bastante, então faz provas que vão te exigir muito. Ah, mas o conteúdo não é o mesmo. Não tem problema. A essência do conteúdo é a mesma, sempre a mesma. Porque a gente não aprende o conteúdo, esse conteúdo que eu vou te ensinar para você fazer prova da USP. Ah, não, esse conteúdo eu vou te ensinar para fazer a Federal de Santa Catarina. Muda às vezes a geografia, a história de um estado para outro, mas a essência das exatas, por exemplo, é sempre a mesma. Ou um pouco mais difícil. O importante é você se desafiar. Eu quero, pessoal, que vocês saiam daqui hoje com muita clareza na questão do desafio daquilo que vocês estão fazendo e do desafio e da importância de simular algo que eu quero muito. Os atletas não têm os amistosos para ver como é que tá o rendimento deles, para quando chegar lá na hora que eles vão ter a prova, vão fazer as maratonas ou as Olimpíadas, para eles verem como é que eles estão. É a mesma coisa os simulados. Agora eu lembrei de uma coisa que o Igor falou esses tempos. Vocês podem fazer as maratonas por matéria também, né? Que também te ajuda. As Olimpíadas. As Olimpíadas por matérias. Mas eu gosto muito quando vocês fazem simulados. Porque os simulados têm todas as matérias certinho. Os horários já estão pré-organizados para exatamente como vai fazer a prova. Pessoal, a menina, ela perguntou aqui para mim, Cris, como lidar com a sensação de perda de tempo? Eu normalmente estudo sexta-noite e sábado de manhã, então meio que preferia esse tempo, acho que perderia esse tempo de estudo. Pessoal, vocês não estão perdendo. Por quê? Porque vocês estão fazendo um simulado no sábado. E quando eu estou fazendo um simulado no sábado, eu estou estudando. E o que vocês vão fazer depois desse simulado? A única coisa que vocês vão fazer depois do simulado. Aí depois a outra coisa vocês vão se escabelar porque vão achar que eu que estou maluca. Vocês vão avaliar, vocês vão colocar ali no cabeçalho do simulado como é que foi fazer aquele simulado. De 0 a 10, como é que estava o meu foco? De 0 a 10, como é que estava a minha memória? De 0 a 10, como é que estava o meu controle emocional? Eu estava tranquila ou eu estava ansiosa? De 0 a 10, como é que estava a minha respiração? Eu consegui respirar da forma correta? De 0 a 10, como é que foi o meu desempenho nesse simulado? Eu acho que foi bom? Eu dei o melhor que eu podia nesse simulado? Ou eu deixei de fazer algo que eu poderia ter feito? Eu quero que você faça um checklist ali de tudo como foi o seu simulado. Porque toda vez que a gente faz isso, na próximo simulado a gente vai estar trabalhando, sabe? Essas coisas que no simulado anterior não deram certo. E quanto mais a gente trabalha isso, mais próximo
não digo 100% da perfeição, porque exatamente simular como vai ser o dia da prova não tem como, porque lá tem barulho, lá tem a questão das outras pessoas falando, a prova você não sabe exatamente como ela vai ser, né? Tem algumas questões que a gente não vai conseguir simular tudo, mas boa parte a gente consegue anotar. Então, diante disso, você vai avaliar como é que foi o seu rendimento. E depois de ter feito isso, você vai não corrigir, mas você vai anotar ali quantas questões que você fez. E a última coisa, mais importante, muito, muito importante. A ideia de $1 milhão. Pessoal, ele tá perguntando, antes de eu responder, dar a última dica para vocês, deixa eu só responder o Wanderson. Posso fazer a redação primeiro? Quando você tá lá no dia da prova, você faz a redação primeiro? Se você começa a prova fazendo a redação, comece pela redação. Agora, se você não começa pela redação, não comece pela redação. Você está simulando exatamente o dia da prova. Então, você tem que fazer exatamente como o dia da prova. Não pode ser mais ou menos. Tem que ser. Pessoal, tentem fazer no mínimo 2 sábados, exatamente como eu estou dizendo. E depois eu quero que vocês me contem como é que foi o resultado de vocês. Aí depois você vai anotar tudo, como é que você fez tudo, o que deu certo, o que não deu, quantas questões você acertou, quantas questões você você errou, o que fez você errar essa questão, eu não sabia da questão, não sabia do conteúdo, tava ruim, esse conteúdo eu nunca tinha visto na minha vida, tá, mas eu tentei, mesmo tentando, eu não consegui, eu entendi tudo, mas eu me distraí, passou um outro pensamento na minha cabeça do que eu ia comer na casa da minha avó no domingo. E aí eu perdi ali meu tempo e não prestei atenção e anotei errado. Anota tudo. Cada questão faz um checklist por que você errou aquela questão. No começo, fazendo um simulado assim, ele dá mais trabalho. Quando chegar lá na hora da prova, vai ser muito tranquilo fazer essa prova. Porque você já vai estar tão... sabendo fazer, você já vai ter estudado tanto de uma forma estratégica e não uma forma operacional. Sabe qual é a diferença de uma forma estratégica e uma forma operacional? O que é operacional? É o que normalmente vocês fazem quando vestibulando. Vocês pegam e vão estudar, vocês só são condutores de conteúdo. Vocês pegam ali, leem e colocam aquilo que vocês acham que é. Quando eu busco uma estratégia, eu avalio a situação. Eu estudo a situação antes de dar a resposta precisa daquilo que eu acho. Eu estudo aquela resposta antes. E quanto mais eu faço isso, mais eu fico assertivo naquilo que eu estou fazendo. Mais eu estou trabalhando o meu emocional, mais eu estou trabalhando que eu tenho controle sobre a prova. Não a prova tem controle sobre mim. E isso é bem importante. Pessoal, pensem na prova como alguém que quer falar com vocês. Só que é como se vocês estudassem inglês a vida inteira. E agora chegou a hora de você ir exatamente para os Estados Unidos. E quando você chegar lá, você vai encontrar um monte de gente que só fala inglês. Então, a estratégia, se você realmente fez a simulação, quanto mais você falou com as pessoas, quanto mais você foi perdendo medo, você vai chegar lá e vai falar bem. Mas você ainda pode existir um pouco de medo, né? É natural. É a mesma coisa que eu quero que vocês tenham quando vocês vão fazer a prova. O friozinho na barriga é sempre bom existir porque isso mostra que a gente tá vivo, que nós somos seres humanos, nós somos movidos de emoção. Só que eu não posso deixar ele dominar. E a prova, ela quer se comunicar com vocês. Ela não quer falar uma linguagem que vocês não entendam, que ela vai fazer vocês reprovar. Não, bem pelo contrário. Ela dá os sinais, ela tenta falar com a boca. Ela tenta verbalizar. Se vocês não entendem, ela tenta fazer sinal. Mas ela está sempre tentando fazer com que você entenda a informação que ela quer te passar. E quando você entende isso, que ela só quer te passar uma informação, você faz prova de uma maneira diferente. Lá nas turmas do vestibular pela última vez, a gente trabalha passo por passo.
cada detalhe para que o pessoal saiba fazer a prova da melhor maneira possível. Hoje eu fiquei muito feliz em relação a isso, porque uma menina mandou uma mensagem para mim que estava indo para a universidade que ela queria passar, porque ela conseguiu o FIES. Um beijo, Amanda, se você tiver. Eu fiquei muito feliz. E agora ela é uma universitária. Parabéns, Amanda, se você tiver aí. Mais uma que acreditou no método vestibular pela última vez e tá lá, ó, com a sua aprovação. Pessoal, voltando para cá. Então, feito isso, você vai depois dividir durante a semana o que você errou. E você vai saber avaliar quais são os seus maiores erros e conseguir acertar da próxima vez, não passar mais por isso. E fazer um simulado como você nunca fez. Agora, eu quero ver de vocês, enquanto eu leio ali as perguntas. Me dá um joinha aí quem gostou dessa aula que eu dei para vocês de como fazer o simulado. Como vocês vão começar a se preparar diferente da próxima vez. Dá um joinha, quero ver quem que vai fazer simulado como nunca fez na vida. Andréia, isso pode mandar lá no grupo do vestibular pela última vez as suas dúvidas. Que aí, se eu não responder, a equipe responde para vocês. Pode mandar lá, não tem problema não. Pessoal, aqui estão perguntando como lidar com a preguiça e a falta de motivação própria. Eu já falei numa outra live sobre a questão do propósito. Pessoal, pensa que toda vez que você sente preguiça, ou desmotivação, ou cansaço daquilo que você quer, existe... Aí eu acho que é válido a gente fazer a comparação. Tem alguém que tá lá estudando, dando o seu melhor, acreditando no seu sonho, fazendo o possível e impossível para ter a sua aprovação. Se você tem preguiça, se você procrastina, o seu propósito ele não tá muito forte, ele não tem muita vitalidade diante daquilo que você deseja. Pode ser por dois motivos. Que o seu conhecimento é muito grande em relação àquilo que você vai fazer, aí com isso a gente acaba se desmotivando e não fazendo o que tem que ser feito. Ou o meu desejo é muito grande da minha aprovação, mas o meu conhecimento é muito pequeno, então eu fico no medo porque eu acredito que eu não tenho competência de aprender. Ou é muito conteúdo para eu aprender. Então, se eu tô num desses pontos, eu acabo procrastinando. O que vocês precisam fazer é sempre ter muito claro qual é o meu propósito. Por que eu estou estudando tudo isso? É para realmente me tornar ou um médico, se é a medicina que eu quero, um engenheiro, um advogado de sucesso? Ou eu simplesmente estou aqui perdendo meu tempo? Tem que ser muito franco com vocês. Não dá para ter um propósito forte, não dá para fazer algo que tem que ser feito se eu não me comprometo com aquilo que eu tenho que fazer, se eu não faço a minha parte. Não tem como ter um resultado diferente se eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. E fazer diferente, ter uma atitude diferente só depende de vocês. Eu tenho que parar e pensar de 0 a 10, que nota eu me dou enquanto vestibulando? Se é a medicina que eu quero, pensa. Você iria consultar com um médico que dissesse, eu fiquei com uma preguiça de ler esse assunto hoje. E o assunto que ele teve preguiça de estudar é exatamente a doença que você tem? E é ele que vai te cuidar? Será que ele estaria sendo honesto com você tendo esse tipo de atitude? Então pensa, é a mesma coisa agora que você está estudando. Quando a gente escolhe uma profissão e a gente está estudando para o vestibular, nós já estamos sendo, de uma certa forma, aquilo que a gente escolheu. Então, estudar faz parte da profissão. E a gente não pode só fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E às vezes o que tem que ser feito não é só coisa boa, coisa gostosa. Então, quanto mais eu aprendo isso, mais eu troco a minha atitude, mais resultado eu tenho. Vamos nos comprometer, vamos fazer o que tem que ser feito, para que a gente possa ter resultados diferentes, para que a gente tenha sim o nosso nome na lista dos aprovados. Se eu for realmente merecedor, se eu fizer para acontecer,
se eu der o meu 100%, eu tenho certeza que o nome de vocês vai estar na lista dos aprovados, independente se for nesse próximo vestibulado, no outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maturidade enquanto vestibulando, cada um está no seu nível enquanto vestibulando, mas acontece com todo mundo que realmente acredita que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. O nome dela é Cássia. E sobre a correção do simulado, vejo todas as questões ou apenas que eu errei? Não, Maria Paula, vê todas as suas questões, anota, aí você já vai fazendo um gráfico, cola lá no seu quarto para você ver a sua evolução. Desse simulado desse sábado, quantas eu acertei, quantas eu errei? Se eu errei, qual foi o motivo que me fez errar? Coloca informações sobre aquilo que você está fazendo. Quanto mais você colocar informações, mais você vai refinando o seu simulado, mas você vai ficando especialista. E isso é importante. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem resultados diferentes. Tenho certeza que o primeiro vai ser mais desafiador, o segundo ainda vai ser um pouco, mas a partir do terceiro, do quarto, do quinto, vocês vão ficar feras em fazer simulados e vão fazer de uma maneira, muito diferente. Pessoal, não esquecendo, eu quero lembrar, ainda tem uns minutinhos, quem não se inscreveu ainda para a maratona do vestibular pela última vez, que é o meu programa para vestibulandos, se inscreve, tem o link lá na bio. E você pode se inscrever e aí lá também tem o contato para você fazer parte do Telegram. E aí a partir disso vamos começar a trabalhar lá os principais erros. Mas amanhã nós temos live de novo, amanhã é Papo com a Cris. Mudei o nome. É da mentoria, mas vocês estão todos envergonhados, vocês não falam comigo, né? Vocês não me chamam para conversar comigo. Então, amanhã às 18 horas eu estarei aqui novamente para Papo com a Cris. E aí vocês podem fazer perguntas, tirarem as dúvidas e a gente poder conversar direitinho. Quero ver o que ela colocou aqui. Estou começando a fazer provas anteriores como estratégia para estudar. Comecei pelo Enem 2012. O certo seria o Enem 2009? Eu gosto sempre que vocês comecem... É que depende, né? A gente não tem muito tempo para fazer prova até o Enem. Conta quantos sábados você tem, e aí a partir desses sábados que antecedem o Enem, até a prova do Enem, quantos simulados ainda dá para você fazer. E aí com essa informação, você consegue organizar quantos simulados você pode fazer ainda, quantas provas. E aí começa do ano passado até a quantidade de prova que você tem dá para fazer. Não começa a chutar, não, vamos começar a ter dados claros para que a gente consiga fazer aquilo que tem que ser feito, a gente trabalhar o nosso emocional, trabalhar as nossas questões psicológicas. Diga. A Larissa perguntou aqui se a avaliação do simulado faz na segunda-feira. Não, Larissa, você pode fazer ela no sábado mesmo, finalizou o simulado, você já faz a avaliação e depois você dilui as questões que você tem que trabalhar ainda que não deu o resultado que você queria durante a semana, aí você organiza dentro do seu cronograma. E agora eu queria falar uma coisa bem importante. Última coisa. Domingo é dia de descansar, relaxar. Fez o simulado, fechou tudo e a partir disso não se fala mais em estudo até segunda-feira. Quem não acreditar naquilo que eu tô falando, vai dizer, nossa, ela tá maluca, não vou estudar no domingo, daí eu vou atrasar todo o meu conteúdo. Quem estuda da forma correta, primeiro, não acumula conteúdo. Sabe fazer o que tem que ser feito. Vai lá no meu IGTV e vê a minha entrevista que eu fiz com o Luiz, que passou em 5 universidades federais diferentes, fazendo exatamente aquilo que eu disse para ele fazer. E principalmente, domingo é dia de descansar, não é dia de estudar. Domingo eu preciso que você deixe o seu corpo relaxar, o seu cérebro relaxar, para que você consiga fazer da melhor forma possível. A Andrea está dizendo aqui que ela fez aquilo que eu ensino lá no vestibular pela última vez e voltou a subir os acertos do simulado. Tá muito feliz. Parabéns, Andrea. Eu também fico muito feliz por você. Muito feliz mesmo.
Tem as suas exceções, tá? Se você trabalha durante a semana, que você tem que estudar, lembra que eu disse que cada caso é um caso? Se você tem que estudar domingo, mas estuda, não tem problema, pelo menos tira um período, tá? Para você poder relaxar. Já que você fez o simulado no sábado à tarde, deixa o domingo de manhã para você não fazer dormir até um pouquinho mais tarde ou organizar a sua casa, alguma coisa que você precisa e começa a estudar domingo à tarde, mas não vai até muito tarde também. Não adianta começar a estudar às 1 da tarde e até às 10 da noite. Não, estuda menos. Aí já organiza a semana, avalia como é que você quer começar, mas isso daí é assunto para uma outra live. Já está acabando o meu tempo aqui, pessoal. Espero ter ajudado muito vocês. Foi muito de coração que eu fiz tudo isso e que eu faço, que eu sempre estou aqui. Porque eu quero mesmo é ver o nome de vocês na lista dos aprovados. Um grande beijo, pessoal do YouTube. Um grande beijo, pessoal do Insta. Adoro estar com vocês aqui. Vejo vocês amanhã, às 18 horas, na live do Papo com a Cris. Então já vai anotando aí todas as perguntas, as dúvidas que vocês têm, para amanhã vocês tirarem comigo. Quero responder de todo mundo, hein? Não perde, tá bom? Beijo. Tchau.